Oi gente, tudo bom? Então, vim falar com vocês hoje sobre a maravilhosa biologia. Oi minha gente, tudo bom? Vim aqui para falar com vocês sobre biologia. O assunto da gente vai ser citologia, que é o estudo das células. E para entender as células, vamos entender como é que é a teoria uma das teorias mais aceitas na biologia sobre o surgimento dessas células. Então, enchendo um pouquinho mais o saco de vocês com essa representação, vamos lembrar que átomos são, via de regra, a menor unidade de todas as coisas, né? A gente sabe que dentro do átomo tem mais partículas ali, né, subatômicas e tal, mas vamos considerar o átomo como um todo. Esses átomos estão agrupados de acordo com a sua massa, de acordo com as suas propriedades, lá na tabela periódica, lembram? E aí eles são agrupados com o nome de elementos químicos. Esses elementos eles podem se juntar e formar moléculas diferentes. Então a gente conhece, por exemplo, a molécula da água, né? Que eu quase nunca falo sobre ela. Ou outra que eu quase nunca falei com vocês, que é o HCl, que é o ácido que a gente tem no estômago, ou então o nosso sal de cozinha, que é o sódio mais o cloro, né, o cloreto de sódio. Então eu tenho moléculas juntas, que vários agrupamentos dessas moléculas então vão formar substâncias. Eu tenho a água dentro do copo, que são várias moléculas de H2O juntas, e assim por diante. Então, várias dessas moléculas, desses agrupamentos, dessas substâncias, existiam na Terra primitiva, no Oceano primitivo, há muitos milhões de anos atrás. Essas substâncias foram se agrupando ali por interações químicas, né, por repelindo algumas e atraindo outras. Então, em algum momento surgiu uma substância chamada nucleotídeos. Basicamente, nucleotídeos é uma estrutura que junta um fosfato, que tem como elemento principal o fósforo, é ligado a um açúcar, que é chamado de ribose, que tem 5 carbonos, e ligado a uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada é que eu quero chamar mais atenção aqui. A base nitrogenada, ela é chamada assim porque ela tem como elemento principal o nitrogênio. E ela pode existir de quatro tipos, com 4 arranjos. Vou deixar aí na tela os arranjos químicos bonitinhos dessas bases. E elas são timina, adenina, citosina e guanina. Esses nucleotídeos todos juntos formam o que a gente conhece como DNA. E o DNA, ele é a molécula que guarda toda a informação genética dos corpos dos seres vivos. Então, em algum momento nessa história que eu estou contando para vocês, esse DNA foi incorporado em uma estrutura que tem a característica de ter um envoltório, né, separando o que está dentro e o que está fora, e a parte intracorporal dessa estrutura que eu estou falando para vocês. E essa estrutura, o nome dessa estrutura é célula. Então a primeira célula tinha mais ou menos essa... Eu vou deixar uma foto porque isso ficou muito feio. Ela tinha essa estrutura aqui, que é composto por um envoltório do lado de fora, né? Como eu disse para vocês, separando o que está do lado de fora e o que está do lado de dentro. Esse envoltório é chamado de membrana plasmática. A parte de dentro da célula é chamada de citoplasma. Citoplasma. E o material genético, então, o spoiler que eu já vou dando para vocês é que não existe só o DNA como material genético. Pode existir uma molécula também chamada de RNA. E a diferença é que no RNA, no lugar de timina, eu vou ter uracila. A gente vai entender muito melhor isso depois, mas por enquanto eu quero que vocês saibam que existem duas moléculas, né, o DNA ou o RNA, que guardam o nosso material genético. Então, o primeiro organismo que surgiu, ele tinha esse material genético abraçado pela estrutura da membrana plasmática, e esse material ficava disperso lá dentro do citoplasma.
Essas células são chamadas hoje por a gente de procariontes. Mas antes da gente tentar entender o que é procarionte, vamos entender por que esse nome surgiu. Porque depois que essa célula surgiu, outra célula surgiu. E essa célula também tem membrana plasmática, também vai ter citoplasma, que é essa estrutura, né, dentro da célula. Porém, o DNA fica todo organizadinho dentro da estrutura que a gente chama de núcleo. Porque nesse tipo de célula que surgiu agora, uma parte da membrana plasmática entrou na célula e abraçou mais ainda o DNA. Essa estrutura que entrou na célula e abraçou o DNA formando o núcleo é chamado de envoltório nuclear ou de membrana nuclear. Só que ela tem nome. O nome dela é carioteca. Então, esse envoltório nuclear chama carioteca. Como o quadro é pequeno, tá ficando lindo. Mas agora a gente pode tentar analisar o nome. Se o ser não tem carioteca, ele não tem essa estrutura que vai abraçar o material genético e proteger esse material genético dentro do núcleo. Então não tem núcleo. É uma estrutura procarionte. É uma célula procarionte. Pro significa antes, pré, enfim. Carionte significa, o cário significa carioteca. Então aqui é antes da carioteca. Não tinha carioteca nessa galera aqui. Já aqui, eu significa verdadeiro. Então significa que eu tenho carioteca verdadeira. Então é a galera que tem carioteca, tem envoltório nuclear e, portanto, tem núcleo. Ok? Então, para facilitar, já que os nomes são chatinhos, para facilitar, seres procariontes são bactérias, todo o grupo lá de bactérias, e o resto é todo mundo eucarionte. Falando especificamente agora das células eucarióticas, ou seja, as células que são mais organizadas, né? Elas agora têm membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Eu vou até me atrever a desenhar aqui. Ficou ridículo. Mas enfim, eu tenho um envoltório nuclear, né, que permite saber quem é que está fora e quem é que está dentro da célula. E essa estrutura é chamada membrana plasmática. Eu tenho a estrutura de dentro, que é o citoplasma, e eu tenho essa estrutura mais interna ainda, que é o meu núcleo. Então, de fora para dentro, a membrana plasmática, como eu disse para vocês, é quem vai delimitar, né, quem é que está fora e quem é que está dentro da célula. A célula, ela tem várias reações acontecendo dentro dela. Então, ela vai ter constantemente substâncias, moléculas, átomos, íons, saindo e entrando o tempo todo por ela. Então ela tem um mecanismo que permite passagem dessas substâncias. Esse mecanismo é chamado de permeabilidade seletiva. É permeável porque ela vai deixar essas moléculas, substâncias, moléculas passarem, mas ela é seletiva. Não é todo mundo que passa. Então, vou deixar passando a imagem porque não tem mais espaço. Mas na membrana plasmática, essa permeabilidade seletiva é permitida por conta do que ficou conhecido como o modelo do mosaico fluido. Porque a membrana plasmática, basicamente, é composta de uma estrutura que se repete ao longo dela inteira, que chama fosfolipídio. Essa estrutura aqui de cima, ela é composta por um fósforo, e aqui embaixo são lipídios, são as gorduras, né? Vou colocar até aqui, lipídios. Lipídios. E ao longo de toda a membrana plasmática, tá? Para não ficar desorganizado aqui, vou botar a foto para vocês. Ao longo de toda a membrana plasmática, essa estrutura se repete. E ao longo dessa cadeia inteira de fosfolipídios, existem algumas proteínas, que são as proteínas que vão fazer as substâncias conseguirem passar aí para o meio intracelular. Quando essas substâncias passam para o meio intracelular, elas conseguem atingir então o citoplasma, que também é chamado de citosol. No citosol existem as organelas citoplasmáticas. Eu disse para vocês que dentro da célula está acontecendo uma ruma de reação, né? E essas reações, elas acontecem por conta das atividades de vários funcionáriozinhos que estão trabalhando para essas reações acontecerem. Esses funcionários são as organelas citoplasmáticas. Então,
Uma das organelas mais famosas, por exemplo, é a mitocôndria, que vai produzir a energia que a célula precisa para fazer todas essas reações. Ou o outro famoso, que chama ribossomo, que vai ler o DNA para ver as informações para todas essas reações acontecerem. Então essas organelas estão todas dispersas, estão todas organizadinhas, bonitinhas, lá no citoplasma. Quando a gente entra mais um nível na célula, a gente consegue atingir então a sala do chefe, que é o núcleo, que vai ser então delimitado pela carioteca, né? Esqueci até de colocar o nomezinho aqui. Delimitado pela membrana nuclear, que é chamada de carioteca. Lá dentro do núcleo, então, vai ter o material genético. Lembrando para vocês, então, que o material genético vai ser o DNA, e esse DNA ele é constituído por nucleotídeos. Nesses nucleotídeos, a parte que eu quero chamar mais atenção para vocês são as bases nitrogenadas, que podem ser desses 4 tipos. Professora, mas ele falou por isso DNA ou RNA. Sim, pode ser DNA ou RNA. Eu chamei a atenção para que existem 2 tipos de material genético, né? O DNA e o RNA. Nas células eucarióticas, o material genético é o DNA, mas o RNA tem uma participação importantíssima. Mas a gente só vai ver isso no próximo vídeo, quando a gente estiver falando sobre síntese de proteínas. Então, que a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!